Iniciaremos uma aula a respeito do pensamento de Thomas Hobbes. Vou pedir primeiramente para você se inscrever no canal. Sempre vamos estar postando aulas, né? Não em um intervalo de tempo fixo, mas sempre vamos estar postando aulas no canal sobre os grandes pensamentos de filósofos, sociólogos, etc. Então, primeiro vamos começar, né, falando um pouco da democracia. Na democracia, né, deve-se existir uma tolerância à pluralidade de pensamento. A pluralidade de pensamento ela não existe no regime ditatorial. Somente na democracia que existe uma pluralidade de pensamento, uma pluralidade de discursos, uma pluralidade de ideologias e uma tolerância em relação a isso. O que se vê atualmente no Brasil é muitas vezes um discurso de ódio em relação a quem pensa diferente de você. E isso é tudo menos o contexto democrático da liberdade de expressão e de ser respeitado e ser tolerado, né? A tolerância também tem muito a ver com a ignorância, né? A psicologia social diz que temos uma certa tendência a ser intolerante, uma certa tendência natural a ser intolerante com quem pensa oposto ou diferente dos nossos pensamentos. É uma tendência natural, a psicologia social já comprovou isso. Só que evidentemente, temos escolha em relação a essa tendência natural. Alguns seguem essa tendência natural, portanto são intolerantes, e outros não seguem essa tendência natural, portanto são tolerantes. Então a tolerância ela está no nível da moral, né? Por quê? Porque nós temos essa tendência natural, mas nós podemos controlar e através da nossa capacidade de reflexão e de raciocínio, escolher ser tolerante ou ser intolerante. Porque se essa tendência natural ela fosse fixa e intransponível, não tinha outra alternativa a não sermos intolerantes. Mas como você percebe, existem pessoas tolerantes a quem tem pensamentos completamente contrários aos seus, né? Então, nós podemos sim vencer essa barreira natural, essa tendência natural a ser intolerante que nós temos. Então, portanto, a tolerância está no âmbito da moral, né? Então, vale essa ressalva. E a tolerância ela tem muito a ver com a sua capacidade com a sua capacidade de reflexão, né? Tem muito a ver com a instrução mesmo, né? Geralmente as pessoas ignorantes, com pouca instrução, são pessoas intolerantes a quem pensa contrariamente a elas, né? E pessoas mais cultas, mais instruídas, são pessoas mais tolerantes, por conta de ter adquirido ao longo da sua existência uma certa capacidade de reflexão, de pensar bem e acabar aí tolerando um pensamento completamente diferente do seu, né? Hobbes fala então nessa aula, né, vamos sem dúvida aí trabalhar bastante também o autoconhecimento, né, um certo conhecimento da natureza humana, né, um certo tratado a respeito da natureza humana.
E vamos começar com o conceito de indivíduo individualista de Hobbes. Hobbes diz que existe o chamado indivíduo individualista, aí no homem, né? O indivíduo individualista seria aquele que busca a sua própria felicidade, que busca satisfazer os seus próprios desejos, busca levar vantagem, busca ter benefícios, né? busca a sua própria felicidade, e não reconhece o outro como buscador da sua própria felicidade também, né? Não reconhece o outro como um ser como ele, que portanto tem os mesmos direitos que ele, é igual a ele, e também merece e tem o direito de buscar a própria felicidade e satisfazer os seus próprios benefícios também. Vamos falar aqui da questão da redução da maioridade penal e da irracionalidade do discurso da redução da maioridade penal, né? Esse indivíduo individualista, ele reconhece que tudo que impede a sua felicidade, ele reconhece tudo que impede a sua felicidade individual como sendo algo de ruim valor, né? Ele acaba odiando tudo aquilo que impede a sua felicidade individual, né? Tudo que impede a felicidade individual desse indivíduo individualizado, ele a odeia, né? Ele a odeia. E ele não reconhece o outro como buscador da sua própria felicidade, assim como ele, né? Ele só reconhece ele como buscador da sua própria felicidade, e ele com esse direito de buscar a sua própria felicidade. E esse indivíduo, ele não é universalista, né? Ele não reconhece o outro como sendo igual a ele. Ele não reconhece o outro como tendo os mesmos direitos que ele. Ele só reconhece ele e a felicidade individual dele. O outro poderia ser um mero instrumento, né? Ou coisa do tipo. Basicamente, sobre esse aspecto da redução da maioridade penal, essas pessoas que têm esse discurso, que têm esse pensamento e defendem a redução da maioridade penal, digamos, pensam baixo. Pensam baixo e pensam irracionalmente, devido ao seguinte fato: não reconhecem estas pessoas que o menor delinquente, ele seria um indivíduo que atrapalha a sua felicidade individual, né? Roubando, matando, etc. Então, esse indivíduo individualizado, ele acaba odiando o menor abandonado, evidentemente, por atrapalhar a sua felicidade individual. E acaba pedindo a redução da maioridade penal, uma pena de morte para menor, né? Aumento das penas. Então, ele acaba odiando o menor abandonado, o menor delinquente, por atrapalhar a sua felicidade individual. Acontece que ele não reconhece o menor delinquente como sendo um buscador da felicidade como este indivíduo individualizado. Não é? Ele não reconhece que o outro, ele tem os mesmos direitos de ter conforto material, cognitivo, não é? ter acesso à educação, à saúde, a um conforto material novamente. Ele não reconhece o outro como sendo legitimado a ter esses mesmos direitos que ele. Ele só reconhece ele e a felicidade individual dele. Tudo que atrapalha a felicidade individual dele, ele odeia. Então ele odeia o menor, né? E simplesmente ignora tudo, toda ali a problemática, a causa do menor delinquente. Tudo o que causou aquele menor delinquente. Ele não reconhece o menor delinquente como tendo aí digamos assim, o mesmo direito que ele, como sendo igual a ele, né? Então é completa irracionalidade esse discurso da maioridade, da redução da maioridade penal, né, propriamente. E esse indivíduo individualista,
ele não necessariamente faz parte da natureza humana, né, propriamente. Pensar como esse indivíduo individualista hobbesiano não faz parte da natureza humana, pois se fizesse, todos seriam assim. E nem todos são assim, né, evidentemente. Geralmente, as pessoas com baixa instrução, com baixa capacidade de reflexão e pensamento, são indivíduos individualistas de acordo com o conceito de Hobbes, né? E quem tem um maior acesso à instrução, quem tem mais acesso ao conhecimento, a maior capacidade de reflexão, reconhece o outro como tendo os mesmos direitos e as mesmas garantias de buscar a sua própria felicidade. É universalista, tem um pensamento mais abrangente, né? Então, sem dúvida, a maioria das pessoas que defende a redução da moralidade penal são pessoas completamente ignorantes e mal instruídas, né? Muito mal instruídas. Inclusive, elas buscam resolver não a causa do problema, mas, digamos, os efeitos da causa, né, digamos assim. Aumentando as penas, etc. Não sabendo que a causa desse menor delinquente seria ali uma família mal estruturada, uma desigualdade social que é gigantesca no Brasil, um desconforto material, né, etc. E uma série de razões para que esse menor ele pratique esse tipo de delito. Bom, então, Hobbes faz uma pergunta, né? Por que precisamos do Estado? Qual a razão de ser do Estado, né? Bom, segundo Hobbes, antes, né, no período do homem primitivo, nós vivíamos sob o estado de natureza. O estado de natureza não tem leis, não tem justiça, não tem nenhum tipo de poder estatal, né? Não tem nenhum tipo de poder acima dos homens, digamos assim. Então, o estado de natureza, segundo Hobbes, seria um estado de todos contra todos, guerra de todos contra todos. Não existe regra, não existe lei, não existe punição. Consequentemente, o homem, né, como tem o seu instinto de violência, como é desejante, vive em intenso conflito com outros homens, né? E há um perigo constante de morte, né? Há um constante perigo de morte nesse estado de natureza, pois é um completo caos, é uma sociedade completamente caótica. Então, por que é que criamos o Estado? Por medo da morte violenta. Então, por medo de morrer nesse estado de completo caos, criamos aí o Estado, as leis, as regras, para que possamos garantir a nossa segurança individual, né? Para que possamos garantir a nossa segurança individual. Então, basicamente, a criação do Estado ela tem muito a ver com a nossa perseguição da felicidade individual. Porque nesse estado de natureza, perseguirmos a nossa felicidade individual, alcançarmos nossos objetivos, nossos desejos, é algo muito difícil, né? É algo muito complicado, pois a segurança individual, o risco da morte é muito grande. E no estado organizado, onde tem leis, regras e normas, nós podemos sim perseguir a nossa felicidade individual dentro de, claro, dentro do parâmetro da lei, né? Dentro do parâmetro legal estatal aí da nossa sociedade. E nesse estado de natureza, evidentemente, não existe direitos individuais, direito à vida, direito a emprego, a alimentação, etc. Tudo isso que nós temos no nosso Estado, né? Principalmente o direito à vida, né? E então o Estado ele acaba, esses homens primitivos, né, eles acabam elaborando, né, raciocinando e pensando que seria melhor viver, seria vantajoso para eles mesmos, né, para cada um deles viver sob o Estado, né? Seria vantajoso egoisticamente para cada um deles, pois eles teriam segurança individual e poderiam perseguir a sua felicidade individual e os seus objetivos. E, portanto, inicia-se a criação das leis, né? As leis são fatos sociais, são formas de pensar e agir que decidimos aí, né, nessa época da criação do Estado.
E o objetivo da lei é a coesão social, né? É uma sociedade integrada, é uma sociedade harmônica, para que possa haver essa coesão que buscamos com o surgimento do Estado. Bom, o Estado, ele, além de criar leis, ele cria também a punição, né? A força repressiva, né? O Estado, é claro, ele exerce uma dominação sobre os seus indivíduos, né? Ou seja, o Estado seria, digamos assim, o dominante, né? E os indivíduos seriam os dominados, subjugados, né? O Estado teria um poder sobre os indivíduos através dessas leis, né? Um poder de reger a conduta desses indivíduos através das leis. Portanto, né, o Estado, ele, além de criar as leis, ele cria a punição, né? Evidentemente, muitos concordam que o Estado, somente com as leis, sem uma punição e sem uma força violenta, né, sem uma repressão violenta, ele seria completamente ineficaz e a sociedade seria caótica do mesmo jeito, né? Pois o ser humano, ele não veria nenhum tipo de punição, né, ou coisa do tipo para os seus delitos, né? Então, foi necessário, além do Estado criar as leis, criar punições para quem descumprir essas leis. Ou seja, o Estado estabelece uma dominação sobre os indivíduos e pune quem não cumpre essas determinações que ele mesmo impõe sobre os indivíduos, né? E as punições podem variar, né? Em sociedades democráticas, a pena de morte ela é muito pouco recorrente, né? E aí uma das punições de sociedades democráticas, que é a prisão. O sujeito é preso, ele é retirado do convívio social, pois agrediu a ordem social, agrediu a sociedade, ele é retirado do convívio social e, portanto, a sociedade continua harmônica, né, sem esse indivíduo que acaba causando danos à sociedade. E há também a pena de morte, né? Uma penalidade estatal seria a pena de morte, onde o indivíduo recebe uma penalidade que é a sua sentença de morte por causar dano à sociedade. Evidentemente que a pena de morte, né? Um Estado que estabelece como punição a pena de morte é um Estado muito mais coercitivo, repressivo, né? E sem dúvida vai ter uma sociedade muito mais coesa do que um Estado em que você tem aí apenas a prisão, né? Porque as pessoas realmente vão pensar muito antes de descumprir os trâmites legais, as leis, por conta da penalidade gigantesca que é a pena de morte. O nosso maior instinto, o nosso instinto mais forte é o instinto da sobrevivência, né? Então, o instinto da sobrevivência ele só é ameaçado na penalidade da pena de morte estatal e não na penalidade da prisão. Ambas são ruins e ambas são terríveis ali para o indivíduo, né? Mas a penalidade de morte, evidentemente, é uma penalidade muito mais coercitiva e repressiva em termos de Estado, né? Então, o Estado ele exerce essa função de vigiar e punir, né? O Estado, além de punir, ele vigia, né? Ele está sempre de olho, é como se fosse sempre uma câmera fiscalizatória, coordenando os seus atos, de uma certa forma, constrangendo os seus comportamentos, né? Devido a essa câmera fiscalizatória, e o Estado pune, né? Bom, inclusive Freud falava que se não houvesse medo, não haveria civilização. Se não houvesse medo, tanto das sanções informais da própria sociedade, e se não houvesse medo da força repressiva estatal, não haveria sociedade, não haveria civilização. O ser humano viveria em barbárie, como os outros animais, né? Então, Freud desacredita completamente na razão humana e na capacidade humana, que, através da sua razão, da sua capacidade de raciocínio, controlar os afetos, os instintos, os desejos carnais, etc. Então, a função primária do Estado, né, a função, digamos, mais importante do Estado, que acabou gerando o seu surgimento, é a função da segurança individual, né? Hobbes fala que o Estado que não garante a segurança individual, ele é um Estado ineficaz.
pois foi porque para isso que ele veio, para isso que ele foi criado. Essa é a finalidade pelo qual o Estado foi criado. E aí depois a gente criou outras finalidades, né? Hoje o Estado, por exemplo, ele é responsável pela educação dos indivíduos, o Estado ele é responsável pela saúde dos indivíduos, etc. Mas primordialmente o fator que impulsionou a criação do Estado foi a prerrogativa da segurança individual para os indivíduos desse Estado, né? Então, no Estado, evidentemente, há duas classes, né? Poderíamos dizer que há duas classes no Estado, que são, dentro da cultura do Estado, que são os civis e a classe política. A classe civil e a classe política. A classe política é a classe representativa de algum poder, ou poder legislativo ou poder executivo. Também tem a classe jurídica, né, que exerce o poder judiciário, né, e a classe civil, que seria os cidadãos do Estado, né, que não exercem nenhum tipo de poder estatal. E bom, então você percebe aí que o que primordialmente originou o Estado seria um afeto, o medo da morte violenta acabou realizando aí a origem do Estado. E evidentemente o ser humano, com sua capacidade racional, ele deliberou e viu que essa forma de conviver, essa forma de conviver sob lei, sob punições, sob o Estado, é uma forma mais eficiente e mais benéfica para ele mesmo, né? Então o ser humano utilizou a sua capacidade de raciocínio para o seu próprio benefício, né? Mostrando aí como a razão foi importante, né? Foi um recurso competitivo, importantíssimo aí na nossa história evolutiva, de modo que consigamos, né, alcançar a sobrevivência da nossa espécie de maneira mais efetiva. Bom, então o Estado ele exerce uma certa limitação na vida do indivíduo, evidentemente, né? O indivíduo ele tem sua vida um tanto quanto limitada pelo Estado, pois o Estado tem regras, normas, e o indivíduo ele acaba perdendo um pouco da sua liberdade individual. Por isso chamamos, né, a vida em sociedade de Estado uma vida com uma liberdade condicionada, ou seja, você é livre para fazer o que quer, dentro do limite da lei. Você pode fazer o que quiser, o que quer, contanto que a lei não proíba. Tudo que a lei proíbe você não pode fazer, e tudo que a lei não proíbe você pode fazer sem nenhum tipo de problema. Ou punição, né? Então, a pergunta é, por que o indivíduo limitaria a sua liberdade individual, tornando ela uma liberdade condicionada, ao invés de uma liberdade absoluta, né? Porque qual a razão do indivíduo limitar a sua liberdade individual, né? Limitar seus prazeres, o seu digamos assim, a sua liberdade absoluta. O indivíduo ele reconhece que foi necessário limitar a sua liberdade individual para a sua própria segurança individual, né? Foi necessário ter essa perda de liberdade individual para todos os indivíduos desse estado de natureza, para que ele possa ganhar em segurança individual. E, evidentemente, perder ali um pouco de liberdade individual em troca da própria vida é algo vantajoso, né? Até porque como eu falei, o nosso instinto mais forte é o instinto da sobrevivência, é o medo propriamente, de morrer, etc. Então, foi uma troca vantajosa, né? Não há perda sem ganho. Perdemos em liberdade individual, mas, ou melhor, não há ganho sem perda. Ganhamos em sobrevivência individual e perdemos em liberdade individual. Então, o Estado ele exerce ali um controle externo da vida, né? O cidadão, na maior parte das vezes, ele não é livre para fazer o que ele quer, mas ele vai fazer o que o Estado manda que ele quer, né? O Estado determinando e controlando
a conduta e comportamento do indivíduo, né? Então o Estado ele exerce um certo controle sobre o comportamento e a conduta do indivíduo. Então é uma verdadeira dominação, né? Dominantes e dominados, e é isso, né? E muita gente acha, né, ao longo da sua trajetória existencial, que o Estado ele seria natural, ou seja, é da natureza humana, né, algo natural da humanidade, conviver sob o Estado. Na verdade, isso, como a gente sabe, né, isso não é real, isso não existe. O Estado ele é uma cultura, ele é uma construção humana que, portanto, pode ser modificada, pode deixar de existir, esse tipo de coisa. Porque ao longo da nossa trajetória existencial, a gente é tão bombardeado, né, por nossa cultura estatal, a gente se acostuma tanto em viver com o Estado, que a gente acha que é natural, né? Que a gente acha que sempre foi assim, mas nem sempre, né? Nem sempre tivemos aí um Estado, né, ao longo da nossa história evolutiva. A evolução não nos deixa mentir que realmente o Estado ele é uma cultura, ele é uma construção humana e que, portanto, pode ser diferente, né, do que é. Inclusive pode não ter Estado, né, como defendem alguns anarcocapitalistas, né, anarquistas, né, que defendem o fim do Estado, né, o fim do Estado, das leis, das regras, das punições, do poder judiciário, etc. Bom, e muitos acham que realmente é impossível o ser humano conviver harmoniosamente, civilizadamente, sem o poder repressivo estatal, sem as leis, sem as regras e as punições, né? Esses indivíduos têm um pensamento mais materialista, digamos assim, né? E esses que defendem o fim do Estado, né? Os anarquistas, são mais dualistas, né? Acreditam aí um pouco mais na razão, etc. Mas existem alguns filósofos, né, que dizem o seguinte: bom, o homem ele é um ser desejante, o homem é um animal como qualquer outro, mas o homem ele pode ter os seus desejos geridos, pode-se haver uma gestão dos desejos do homem, de modo que possamos ter uma convivência civilizada, sem a necessidade de leis, de regras e de normas, né? Estabelecendo uma verdadeira gestão dos desejos do homem, né? Uma área também interessantíssima e bem contemporânea, a questão da gestão dos desejos. Que poderíamos muito bem dizer, o homem segundo o pensamento materialista, o homem é um animal como qualquer outro, né? Então não tem jeito. Ou tem Estado e a punição, ou isso aqui vai ser um caos e um inferno. Não, esses filósofos que preconizam a gestão dos desejos, eles dizem sim que o homem é um animal, o homem é matéria como qualquer outra, não há, o homem é monista, mas há sim como haver uma gestão dos desejos, consequentemente uma convivência civilizada sem o Estado e ao mesmo tempo assumindo aí um pensamento materialista. Bom, então o Estado ele acaba gerando nesses indivíduos, logo nessa criação estatal, duas emoções, duas paixões, dois sentimentos, né? Duas emoções, que é o medo e a esperança. O Estado ele acaba criando o medo através da punição, porque no estado de natureza não havia punição, não havia leis, e agora, com a criação do Estado, nós temos leis e punições, então há a criação do medo nos indivíduos, o medo do Estado, e há a criação também de um outro sentimento, que é a esperança de uma sociedade melhor, a esperança de uma convivência civilizada, a esperança de uma segurança individual e de uma possibilidade de buscar a felicidade individual. Então, muita gente realmente vê o Estado como um poder absoluto necessário. Muita gente defende aí que não deveria haver desigualdade de poder na sociedade, ninguém deveria mandar em ninguém, etc., mas muitas outras pessoas veem o Estado como um poder absolutamente necessário. É necessário ter algo com um poder maior, acima dos cidadãos, acima dos indivíduos, para que possamos ter uma convivência civilizada e harmoniosa. Até porque há conflito de interesses, entre os seres humanos, até porque há indivíduos não civilizados, indivíduos baderneiros. Então, é necessário o poder estatal. Infelizmente, temos aí que perder liberdade individual, temos que aceitar um poder acima de nós.
para que possamos ter uma convivência civilizada e uma segurança individual. Bom, e o Estado moderno, né, uma característica proeminentemente do Estado moderno e contemporâneo, é a igualdade entre os indivíduos. Né? Nos Estados antigos, não havia essa ideia de igualdade entre os indivíduos, né? Principalmente lá em estados absolutistas, né? Você tinha a nobreza e os plebeus, né? Então não existia a palavra igualdade entre os indivíduos. E aí nós nos remetemos inclusive ao pensamento cristão, né? Onde Deus afirma que, apesar de que nós obviamente somos diferentes, nós somos iguais, né? Igualmente livres para escolher a vida, igualmente livres para deliberar nossa conduta e nossa trajetória. Então, há uma verdadeira igualdade na diferença, porque justamente o que caracteriza um indivíduo é a sua individualidade, é a sua especificidade. Ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes, mas essa diferença não implica ali uma diferença moral, digamos assim. Todos somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Esse é o lema do Estado moderno. Inclusive começa lá na Revolução Francesa com o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Bom, então todas as nossas ações permitidas são aquelas que a lei não as nega, né? Todas as ações que a lei as nega, nós não somos permitidos fazer tal coisa. Bom, então o Estado, ele, além de tudo, através das leis, ele acaba protegendo as minorias, né? Através das leis e do poder de punição, ele acaba protegendo as minorias. Por exemplo, se de repente 99,9% da população brasileira defender a volta da ditadura militar, essa ditadura militar ela não votará. Não votará porque é constitucionalmente proibida a volta da ditadura militar. Ou seja, o Estado, com todo o seu poder repressivo e punitivo, não permite a volta da ditadura militar, apesar de a maioria dos indivíduos, dos civis, da classe civil desse Estado, desejar a volta da ditadura militar. Então o Estado ele acaba protegendo aí as minorias com as suas leis, né? Acaba tendo essa função interessante. Porque senão realmente seríamos reféns aí da vontade da maioria, né? A maioria tem um poder muito grande, né? E o Estado ele tem essa função de ter um poder acima digamos, do acaloramento da maioria. Ainda bem, né? Porque defender a volta da ditadura militar é um sinal de desvio mental grave. Bom, então você percebe que a filosofia ela ajuda a construir a sua própria identidade, né? A você ter um certo autoconhecimento, uma certa ideia da natureza humana e construir a sua própria identidade e se conhecer melhor, né? Digamos assim. Então, esse indivíduo de Hobbes, né, extremamente egoísta, na criação do Estado, ele encara o Estado como sendo um instrumento para garantir os seus benefícios e interesses egoístas. Ou seja, ele não vê propriamente a convivência civilizada como algo bom, talvez para os outros, né? Num sentido um pouco mais idealizado, mas ele vê tudo como um ganho para si próprio, né? Ele vê tudo com uma visão de interesses egoístas. Não existe transcendência do egoísmo no indivíduo individualizado de Thomas Hobbes. Não existe nenhum tipo de ação desinteressada. A criação do Estado foi
uma ação extremamente interessada para os indivíduos desse Estado, ou seja, a criação do Estado como um instrumento para eu alcançar os meus interesses egoístas, propriamente, né? Então, evidentemente, Hobbes assume o homem como um ser que é incapaz de agir de maneira desinteressada, ou seja, agir sem interesses egoístas, né? Realizar ações sem interesses egoístas, né? Ou seja, o homem ele é incapaz de transcender o seu próprio egoísmo, o homem como um ser natural, né? Como todo ser natural, é incapaz de transcender o seu próprio egoísmo, né? É um pensamento materialista, né? Há quem defenda aí a questão da existência da alma, né? No dualismo antropológico platônico do cristianismo, que podemos sim transcender o egoísmo através da alma, da intelecção, da razão, né? Podemos sim transcender esse egoísmo vitalista, da carne, etc. Já os monistas, né, que acreditam que só existe o corpo, pensam que é intransponível a questão do egoísmo na humanidade. Então, evidentemente, o homem, evidentemente, ele nunca aceitaria sacrifícios, perdas, sem interesses egoístas em troca, sem ganhos em troca. O homem ele jamais vai realizar um ato de sacrifício, de perda, de dor, sem um interesse egoísta em troca, sem uma recompensa para esse sacrifício, né? Isso seria até uma coisa bastante ilógica, né? Então, por isso, o homem ele aceita esse sacrifício de perder a liberdade individual na criação do Estado em nome de interesses maiores, que é a sobrevivência individual, né? Bom, então, isso acaba eliminando completamente, né? Quer dizer, por que afinal vivemos juntos, né? Por que afinal vivemos civilizadamente, respeitando as leis, as regras e as normas? Somente por conta que viver dessa forma é interessante para mim. Eu tenho benefícios e interesses egoístas satisfeitos nessa convivência, né? Basicamente é essa a ideia, né? E aí acaba eliminando completamente o conceito de comunidade corporativa, uma comunidade solidária, né? Onde todos ajudam todos. Não, eu só estou aqui, só estou convivendo com vocês, só estou aqui nessa relação intersocial, nessa vivência de interação social, por conta, pela seguinte razão, que eu tenho interesses egoístas e benefícios nessa relação e nessa vivência. Bom, esses indivíduos, né, no Estado, na sociedade, eles se relacionam, eles se interagem, né? E Hobbes acaba dizendo que os indivíduos não possuem valor por si mesmo, né? Quem atribui valor aos indivíduos são outros indivíduos, né? E como é que acontece essa atribuição de valor de outros indivíduos para outros indivíduos? Essa atribuição de valor ocorre de acordo com, novamente, o indivíduo individualizado e interesses egoístas. O indivíduo, claro, você sabe que tem pessoas que lhe alegram, que aumentam a sua felicidade, e tem pessoas que lhe entristecem. Então, o que é que Hobbes diz? Os indivíduos que lhe alegram, que satisfazem interesses egoístas seus, estes indivíduos têm um valor positivo para você. Você os ama, né? E, portanto, você vai querer encontros recorrentes com ele, pois eles trazem felicidade para você, felicidade egoísta. Então, Hobbes eliminando completamente o sentido de altruísmo, né, de empatia, de solidariedade mesmo, né? Quer dizer, eu só estou me relacionando com você, eu só amo você porque você me traz interesses egoístas, porque você me traz benefícios propriamente. E aqueles que
não me trazem alegria, não satisfazem meus interesses egoístas, ou seja, o indivíduo como instrumento, né, no sentido anterior, né, ou seja, o indivíduo, na questão do amor, o indivíduo ele é instrumento para a minha felicidade, o outro indivíduo é instrumento para a minha felicidade e para a satisfação dos meus benefícios egoístas. E o ódio, né, a questão do ódio de indivíduos para indivíduos, né, ou seja, uma atribuição de valor negativa de determinados indivíduos para outros indivíduos, inclusive a atribuição de valor é uma coisa humana, é um ato humano, objetivamente ninguém tem valor nenhum, objetivamente nada tem um valor, né? A questão da atribuição de valor surge quando surge o ser humano, atribuição de valor a condutas, atribuição de valor à estética, atribuição de valor ao mundo, às coisas, à natureza, tudo isso é criação humana. Então, evidentemente, objetivamente, o mundo ele é neutro, ele é o que é e não tem um valor propriamente. Então, os indivíduos que atrapalham a minha felicidade individual, os indivíduos que atrapalham os meus interesses individuais, são odiados. E aí entra a questão do menor infrator. O menor infrator é visto como um indivíduo que atrapalha a felicidade individual de outros indivíduos e que, portanto, dessa forma, ele é odiado, ele é muito odiado. O ladrão, ele atrapalha a felicidade individual dos indivíduos, portanto, ele é odiado veementemente. O assassino, o estuprador, etc. Então, todos esses indivíduos são odiados por outros indivíduos, né? E nós temos o ódio ao nordestino, né? Particularmente, eu sou de escola pública, eu moro no interior da Bahia, eu tenho meu pai tendo a profissão de padeiro e minha mãe dona de casa. E eu já senti, sem dúvida, muito preconceito, né, e um certo ódio em relação a isso, pois eu sou um verdadeiro subversivo, né? Porque onde é que eu deveria estar? Eu deveria estar fazendo tudo, menos isso que eu estou fazendo aqui, aulas de grandes pensadores, de uma filosofia elevada, etc. Pois realmente as minhas condições sociais, o meu contexto social, em relação à minha vida, eu sou um completo subversivo em relação a isso. E claro, alguns odeiam esse tipo de coisa, né? Ressentidos, que não aceitam, dominantes da sociedade, que não aceitam que periféricos, pobres, marginalizados, que não aceitam que esse pessoal ele consiga ascender socialmente, crescer na vida, né? Ser alguém importante, alguém de sucesso, pois vê isso como uma agressão à sua distinção, né? Porque como é que eu vou ser de instinto se esse Zé Ruela, né, se esse otário que mora na Bahia, no interior da Bahia, né? Como é que eu vou ser de instinto lá no meu colégio particular, que sou rico, etc., se ele está conseguindo um monte de coisa que eu consigo, né? Então ele tem que continuar na condição dele para que eu possa ser feliz na distinção. Então, então há um ódio aos nordestinos, né? Pois os nordestinos são vistos como atrapalhadores da felicidade individual dos paulistanos, né? Pois roubam emprego, né? Chega lá, pega o emprego dos paulistanos, etc. Então, portanto, atrapalham a felicidade individual dos paulistanos. Então, o amor entre os indivíduos ele acontece na presença, né? Você ama o indivíduo na presença e você ama ele também na falta. Você deseja o indivíduo, né, que lhe traz felicidade individual quando ele falta, e você deseja ele também na presença, né? Pois ele lhe traz felicidade e benefícios egoístas. Então, a tendência que temos em relação aos indivíduos que amamos é uma maior aproximação, é uma maior recorrência dos encontros, e uma tendência que temos em relação a indivíduos que odiamos é o distanciamento progressivo, né? Então, evidentemente, Hobbes fala da questão da guerra civil, né? A guerra civil existia no estado de natureza, segundo Hobbes, né? Uma guerra de todos contra todos, né? Não tinha leis. O ser humano, como um ser natural, né, vivia guerreando em busca de alimentos, por fêmeas, conquista de território, todo tipo de variável capaz de gerar algum tipo de competição ou conflito, né?
Então, segundo Hobbes, né, a guerra civil, quando há uma situação de guerra civil, significa uma situação de ausência de Estado. Praticamente o estado de natureza voltando à tona, sem leis, sem punições. Você pode até ter leis, né? E há guerra civil, pois não tem um estado repressor e violento, ou simplesmente um estado sem leis, enfim, uma completa ausência do Estado. Isso se chama a guerra civil, no sentido de que, segundo Hobbes, né? No sentido de que, não havendo ali uma punição forte do Estado, uma repressão violenta forte do Estado, a população simplesmente vive como se fosse no estado de natureza, não tem punição e não tem lei. Então, Hobbes vê a guerra civil como uma ausência do poder estatal. Né? E a dominação do Estado, como toda dominação, ela tem duas vertentes. A dominação estatal sobre os indivíduos, ela pode ser por ordem, por questão ideológica, uma repressão ideológica, uma dominação ideológica, ou a dominação estatal, ela pode ser a dominação por violência. O Estado ele utiliza basicamente a dominação ideológica, né, através da... Freud até chama a consciência moral que nós adquirimos ao longo da nossa história existencial, que não nasceu conosco, né, de superego, né, inclusive a consciência moral estatal, né, de leis, etc., que nos acompanha e que aprendemos ao longo da nossa história existencial. Então, o Estado ele exerce primariamente o controle ideológico, né, exerce a dominação ideológica, o poder ideológico, que é o poder mais eficiente, é o menos trabalhoso, e quando o poder ideológico, quando o controle e a dominação ideológica não funciona, o Estado usa o poder repressivo e violento. Né? Então, o Estado ele tem essas duas vertentes, que é a dominação ideológica e a dominação violenta. Porque, claro que, na maioria das vezes, em boa parte das vezes, a dominação ideológica não funciona. Não funciona. Né? Então, ao longo da história existencial do indivíduo, ele vai tendo aí essa polifonia discursiva do Estado, de modo que o Estado controle esse indivíduo através de ideologias, né? De discursos. Bom, se você gostou da videoaula, se inscreva no canal, nós vamos ter sempre novas aulas, né? Talvez semanais, talvez... um intervalo de tempo de 5 dias, mas vamos ter sempre novas aulas. Aulas interessantíssimas sobre Maquiavel, sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre Spinoza, sobre Hegel, Heidegger, sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicteto, Epicuro, uma série de outros grandes pensadores que nos ajudam a pensar melhor, a refletir melhor, a ter uma maior capacidade de pensamento e reflexão. Então, se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, né, que sem dúvida eu prometo que você não vai se arrepender. E espero que você tenha gostado. Deixe a sua curtida, deixe também o seu comentário se você gostou do vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo aqui abordado, pode me enviar um e-mail, Antono Maurício, sem o I do Antônio, Antono, A-N-T-O-N-O, Maurício@hotmail.com, ou escreva aí embaixo aí nos comentários do vídeo, que eu responderei e tirarei suas dúvidas. Né? Se você gostou, aí deixe seu curtida, sua joinha, porque ajuda muito mesmo, né, o nosso projeto pedagógico, que eu queria dizer, a finalidade desse projeto é a dissipação de conhecimento filosófico gratuito e de qualidade a todos os cidadãos brasileiros, principalmente, do mundo todo, mas principalmente os brasileiros, com vistas a reduzirmos progressivamente o mal da ignorância, que afeta inúmeras áreas e setores da nossa sociedade. Muito obrigado e espero que você assista os outros vídeos. Tem outras aulas já postadas de Paulo Freire, do pensamento de Paulo Freire, do pensamento cartesiano. Então, muito obrigado pela sua visita e é isso, né? Muito obrigado mesmo e Deus abençoe.